Olá, muito boa noite. No Cadastro Nacional de Adoção, existem hoje 29.284 adultos que sonham em ter um filho. Mas apesar de tantas pessoas inscritas, por que 5.471 menores que estão aptos a serem adotados ainda vivem em abrigos? Será apenas burocracia? Só que os números não param por aí. Na lista de espera por uma família, existem em todo o país quase 45 mil crianças e adolescentes. Em Pernambuco, são 203 menores que fazem parte desta lista, das quais 79 estão no Recife. São meninos e meninas que pagam um preço alto pela ausência de pais e alguns pais, muitas vezes, irresponsáveis. Adoção, medo ou preconceito? Este é o tema do Ponto de Vista desta noite, que recebe a juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude, Sônia Stanford, e a presidente do Lar do Neném, Augusta Mata. Boa noite, senhoras. E eu começo perguntando por que o sonho de ter uma família para muitas crianças está longe de se transformar em realidade. Juíza? Boa noite. Bem, eu acredito que o sonho de muitas pessoas em querer ter um filho, adotando, não está longe de se transformar na realidade, não. Porque nós hoje temos a nova lei de adoção, temos uma lei que transformou isso e criou o Cadastro Nacional de Adoção, deu mais facilidade e abertura aos procedimentos de adoção. Então, com isso, eu acho que as pessoas devem se conscientizarem realmente do que querem, procurar a Vara da Infância e Juventude da comarca onde ela reside, para poder se orientar e se inscreverem no Cadastro Nacional de Adoção, se essa é a pretensão dela. E aguardar, porque não é um sonho difícil, é uma realidade, e as pessoas que se inscrevem, realmente, elas têm a possibilidade de adotar. Quer dizer, basta querer, né? Às vezes muitos casais já têm filhos e querem adotar mais um, e criança à espera de alguém para chamar de mãe e de pai existem. Augusta? Eu acho assim, as pessoas quando decidem a adoção, elas ficam muito ansiosas, né? Então elas querem imediato. Mas esse trabalho que a justiça faz em pesquisar, em entrevistar, em analisar o perfil e em chegar à conclusão que os dois, o casal tem essa vontade junto, eu acho muito importante. Isso tem que ser feito, porque a adoção é uma criança, é uma vida que vai ser mudada, vai ser uma criança que vai ser tirada de um abrigo e vai começar a sua vida. Então tem que ser tudo com muita calma, com muita ponderação, porque é uma coisa para sempre, é uma vida que vai estar sendo modificada. Juíza, quanto tempo leva todo esse processo de repente, de um casal que visitou um abrigo? Por exemplo, no estado de Pernambuco, existem 38 abrigos, né, que acolhem as crianças em vulnerabilidade, que foram abandonadas aí pelos pais, não tem ninguém, e que são colocadas para adoção. De um casal, de alguém que viu, se encantou, gostou e quer adotar. Quanto tempo leva todo o processo para que definitivamente aquela criança possa ir morar de vez com aquela família? Olha, Eliana, primeiramente, a pessoa precisa ser inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. É muito importante isso. Porque aquelas crianças, nem todas as crianças que estão acolhidas são crianças disponíveis à adoção. O fato de nós termos 203 crianças disponíveis à adoção em Pernambuco e 79 em Recife não significa que essas crianças são a totalidade das crianças que estão acolhidas. Não. Existem crianças acolhidas que não estão destituídas do poder familiar e essas crianças não poderão ser adotadas. E a pessoa não pode ir no abrigo, no acolhimento institucional e escolher uma criança para adotar. Ela tem que ir para o Cadastro Nacional de Adoção e o cadastro faz uma busca dentro do perfil que tem aquela família e do que eles desejam. Faz uma busca da criança que tem o perfil desejado por esta pessoa.
Através dessa busca, pode ser na comarca onde a pessoa reside primeiro, depois no estado de Pernambuco e depois a nível nacional. Por isso que é o Cadastro Nacional de Adoção. Foi uma das melhores criações que eu considero do CNJ. Mas quanto tempo leva todo esse processo, a partir então do momento que o casal, né, a família se inscreveu no cadastro para poder, né, localizou uma criança que tem o perfil do que eles querem, até essa criança definitivamente estarem com ele? Certo. É o seguinte, essa pessoa precisa entrar com uma habilitação para adoção. Essa habilitação, ela é rápida. Agora, ela precisa passar por um procedimento. Então, ela vai levar uma documentação necessária, por isso que ela precisa comparecer na comarca onde ela reside para entrar com essa habilitação para a adoção. E lá ela vai receber todas as orientações e instruções. Mas esse processo pode levar 6 meses, 8 meses, 1 ano? Não, não chega a 1 ano, não. Depende do perfil, às vezes, da criança. Um bebê... Não é o de habilitação. Ah, tá. Então, o processo de habilitação todo o processo depende do procedimento, porque ela vai ter um estudo psicossocial, ela vai ter que realizar um programa de acompanhamento de pretendentes à adoção, que é um programa que é feito um curso conjunto, e depois vai para o promotor dar o parecer e a juíza dá a sentença. Ela entra no cadastro imediatamente, é feito um cruzamento de informações no Cadastro Nacional da Adoção, onde há a busca da criança pretendida no perfil daquele candidato. E aí a criança, se for localizada em qualquer local do estado do Brasil, desde que a pessoa escolha, ela pode também selecionar, dizer que só quer adotar se for em Pernambuco, na Bahia ou na Paraíba. E também pode dizer que quer Rio de Janeiro, São Paulo ou Minas Gerais. Ela que diz o local de onde é aquela criança. Se ela quiser de todo o Brasil, então pode sair uma criança de todo o Brasil para ela. A partir de então, isso depende, eu não posso estipular um prazo, dizer que é 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode durar até 4 anos, depende do perfil que a pessoa for escolher. Se ela encontrar. Porque o que acontece é que as pessoas só querem bebês de 0 a 6 meses, é muito difícil. Realmente, se você quer um bebê de 0 a 6 meses, saudável, é um perfil bastante complicado. Augusta, lá na casa do nenê. Então, todo o abrigo, toda a casa acolhedora, ela não tem autoridade para adoção. Ela cuida da criança, ela acolhe a criança. Do momento que a justiça entrega para o lar do nenê a criança, que é a nossa instituição, a gente cuida daquela criança, da saúde, do emocional. Ela toma todas as vacinas, se ela tem idade para ir para a escola, ela vai, enquanto o processo dela vai sendo feito na justiça. Então, isso eu queria deixar bem claro, os abrigos, eles não têm poder de adoção. Não adianta uma pessoa querer adotar e ir procurar um abrigo. Isso acontece muito? Muito, muito. As pessoas chegam achando que a gente tem essa autoridade de a pessoa chegar lá e escolher uma criança. Não, nós somos cuidadores, nós estamos cuidando das crianças, acolhendo as crianças enquanto elas passam por um processo na justiça. A senhora colocou ainda há pouco que muitos querem adotar um bebê, né? Talvez até pelo fato de você assim pegar uma criança e assim dos primeiros passos, das primeiras palavras de quando ela começar a pronunciar, você já está cuidando. Isso significa que aquela questão ainda permanece ou do preconceito, ou então não é um desejo, eu quero ter um bebê, né? De que você só a procura maior são por bebês, crianças de pele clara, e isso significa que as crianças que têm 2, 3, 4, 5, 6, até 10 anos e que têm pele escura, são morenas, ou né, se tiver japoneses por todo o país, elas acabam sendo excluídas, o preconceito existe. Olha, hoje não tem mais esse preconceito. O que nós vemos hoje, o único preconceito que existe é com relação à idade, mas após os 8 anos de idade. Até 8 anos de idade, as crianças que são lançadas no Cadastro Nacional de Adoção estão sendo adotadas. Significa que o perfil dos pretendentes à adoção está mudando. Eles antes só queriam bebês, foi como eu tinha dito. Não muitos, mas os que querem bebês, tá? Todos aqueles que só querem bebês, é mais complicado. Agora, se ele quiser um perfil maior,
ele aumentar a probabilidade da... Agora, isso tem que ser a vontade dele, não adianta você interferir. Se ele só quer um bebê, que ele escolha, no momento que for fazer a habilitação, o perfil que ele deseja, porque vai chegar a criança do jeito que ele quer. Pode demorar, mas vai chegar. Mas o que nós percebemos hoje é que depois do curso preparatório para adoção, que é feito aqui no estado de Pernambuco, nós temos em Recife, trimestralmente, um curso, quer dizer, de 3 em 3 meses, são preparados de 20 a 25 pretendentes à adoção. Nesse curso, eles são orientados sobre o perfil que existe. E nós vemos que começam a abrir os caminhos, abrir os horizontes, e muitos as pessoas começam a desejar. Exatamente, começam a desejar os maiorzinhos, com 5, 6 anos, até 8 anos de idade. Agora, depois de 8 anos é que fica mais complicado. Ninguém quer adulto. Augusto, você acredita assim que quando alguns artistas famosos, as celebridades internacionais até, que se adotam crianças, e não crianças de pele clara, ou até mesmo crianças com 9, 10 anos maiores, você acha que isso de fato contribui, estimula para que alguns casais, não, por que eu vou querer adotar? Eu tenho amor para dar, quero adotar uma criança, vou adotar independente da idade, do sexo, da cor. Eu acho isso ótimo. Eu acho que quando você está feliz, né? Eu acho que quando você adota uma criança, quando você faz essa opção, você quer contar para todo mundo. Eu acho que quando esses artistas adotam, nem sempre só é por causa da cor que eles colocam na mídia, mas é porque eles estão muito felizes. Então, eles querem passar essa experiência. E é muito bom, né? Porque não importa a cor, né? Isso reflete, de fato, isso ajuda ou é só aquele momento de mídia, né? Por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, Madonna, tem Angelina Jolie, que já adotaram várias crianças de nacionalidades, de raças diferentes, né? De várias, e de repente você acha que, de fato, isso contribui para um casal aqui em Pernambuco, ou então em qualquer parte do país? Acho que quando a pessoa vai adotar, ela escolhe o perfil que ela quer, né? Eu não acho que eu acho que hoje nossos pretendentes não tem mais essa discriminação de cor, de sexo. Eles estão bem mais maleáveis. Chegou uma criança com menos de 8 anos, ela imediatamente ela é selecionada, não fica nem no cadastro. O que nós temos hoje no cadastro, essas 79 crianças hoje que estão no cadastro de Recife, e as 203 praticamente são crianças maiores de 8 anos de idade, que são as crianças consideradas de difícil adoção, que têm problemas de saúde mental ou física, maiores de 8 anos de idade, que são as crianças 14, 15, 16 anos, ou então grupos de irmãos. Então, às vezes, uma criança com 2 anos de idade é prejudicada porque ela tem uma irmã com 14. E a lei hoje diz que se você adotar de 2, tem que adotar os irmãos. Tem que ser Ninguém adotada. Não se separa, né? Mas aí, para isso, aqui em Recife agora tem um programa que se chama Programa da Família Solidária. Família Solidária. Mas, juiz, a gente vai dar só um tempinho, né? Que a gente vai falar sobre esse programa daqui a pouquinho. Quem são essas crianças, como elas vivem hoje nos 38 abrigos que existem em Pernambuco. Não saia daí, a gente volta já já. O ponto de vista de hoje quer saber por que o sonho de ter uma família para muitas crianças está longe de se transformar em realidade. Falando sobre adoção, medo ou preconceito, estamos recebendo a juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude, Sônia Stanford, e a presidente do Lar do Nenê, Augusta Mata. Augusta, você acredita que muitas crianças ainda não são adotadas por quê? É medo ou é preconceito de quem quer ter uma família, de quem quer ter filhos? As crianças que demoram mais a ser adotadas são as da faixa etária de 8 anos para cima, né? É mais difícil, porque elas já têm todo um emocional, uma vida, um histórico familiar, um histórico de vida mais difícil. Mas
a criança, quando ela adotar, a família adota, ela tem tanto amor para dar, ela quer recuperar esse tempo que ela perdeu. Então, é a mesma coisa que você começar a semear tudo de novo, que você vai colher bons frutos. E não é só uma criança que é adotada que dá trabalho, a criança que saiu da barriga também dá trabalho. A gente ouve inúmeros casos. Então, o perfil dessa criança que está para adoção, que perfil que é? Às vezes a gente sabe que veio de um lar, de uma família que se desfez, ou que os pais faleceram, não há ninguém que possa... Mas ela tem um perfil emocional, é uma criança mais sofrida, é uma criança frágil, uma criança irrequieta. Qual o perfil dela? É uma criança com emocional instável, né? É uma criança carente de tudo, é uma criança que se irrita com mais facilidade, é uma criança agitada, mas você, a partir do momento que você adota, você tem muitos recursos, terapia ocupacional, uma psicóloga, né? Então você vai cuidando, que nem uma flor, você vai cada dia... Sabe, Eliane, eu acho interessante a visão de Augusto, porque ela é do local, então para um juiz é muito importante saber essa vivência, sentir o que é que o psicólogo acha, o que é que a assistência social está achando, o que é que o pessoal do lado do neném, do acolhimento institucional, o que é que eles visionam a respeito daquela criança, como é o comportamento daquela criança e como é, inclusive, a relação do primeiro contato da criança com o casal, da criança com o pretendente. Já apareceram lá casais que eles já estavam inscritos no Cadastro Nacional para Adoção, mas que, de repente, vocês perceberam que não era exatamente, que eles não iriam conseguir adotar a criança, porque não era aquilo que eles pensavam? As pessoas acham que chegam lá e a criança vai abrir o braço e cair no colo. É difícil, a criança fica ressabiada no primeiro momento. Então, tem que ter todo esse cuidado, todo esse preparo, né, com a criança. E isso que eu falei da adoção, a gente vê pessoas que adotam e voltam no lar do nenê com a criança. Então, a gente vê como aquela criança mudou em tudo. Então, é possível você adotar uma criança maior é possível. Na realidade, às vezes a gente fala assim, com essas crianças, elas acabam sendo marginalizadas, mas elas não são criminosas, correto? Elas Corretíssimo. Tiveram, né? Elas não são, elas foram marginalizadas pela própria sociedade. Elas foram marginalizadas primeiro por terem sido abandonadas ou sofrido maus tratos, por ela estar numa situação de dificuldade. E é importante lembrar que existem crianças que estão acolhidas, que retornam ao convívio com a família natural ou com a família extensa, porque às vezes isso é uma dificuldade, se forma que o procedimento e é provado através da equipe profissional, de um estudo. Por isso que é muito importante observar a visão de toda a equipe que é do acolhimento institucional, do Conselho Tutelar que está acompanhando aquela criança durante o procedimento do processo de destituição do poder familiar desta criança, porque nem todas as crianças vão ser disponibilizadas para adoção. Algumas retornam ao convívio com a família. Porque às vezes você pode não ter o pai ou a mãe, mas você tem os avós, ou você tem algum outro parente que possa assumir, que quer assumir a paternidade, que quer assumir os cuidados e criar aquela criança. E também tem casos em que a criança está no abrigo, no acolhimento institucional, porque a mãe foi operada, precisa ficar um certo tempo no hospital, a mãe está presa. Uma depressão pós-parto. A gente tem 3 crianças também lá, que a mãe foi ter o nenê, não tinha com quem deixar. Isso. Ela teve o nenê, teve uma depressão, o nenê também está com a gente. Então,
Pronto, série então de faz um situações temporárias. acompanhamento. Ou seja, pra nem ver. todo mundo nem todas as crianças são para adoção. É. Agora, há algumas semanas, houve em Brasília um encontro entre juízes e promotores, justamente para se definir uma política, né, ou campanhas para se melhorar o processo de adoção em todo o país. O que está faltando? Quais são essas dificuldades que emperram? Porque no Cadastro Nacional nós temos aí uma infinidade, né? É muita criança, 45 mil crianças. É, realmente é. Bem, esse encontro foi um encontro de todas as coordenadorias da infância e juventude do Brasil e foi em Brasília. E quem nos representou foi o coordenador da infância e juventude, o desembargador Luiz Carlos Figueiredo. E lá foram expostos 4 eixos e dentre eles, um foi o da convivência familiar e comunitária, que é exatamente o que aborda a efetivação. O que foi que eles tentaram analisar lá? Exatamente isso, tentar efetivar os direitos e garantias da criança e do adolescente acolhido para que eles retornem à família natural ou sejam inseridos em família substituta. Então, o Poder Judiciário, como o Ministério Público também esteve presente, eles têm em todo o Brasil manifestado interesse bastante e focado em cima do interesse de buscar inserir essa criança acolhida numa família, seja na família natural, que é a prioridade. Mas o que ou pode na se família fazer para substituta, que é com incentivar adoção. mais, né? Já existem hoje vários projetos, o próprio Tribunal de Justiça aqui no estado já fez campanhas para se incentivar a adoção. O que falta mais para que a gente não tenha assim um número tão grande de crianças abandonadas aí pela família, pelos pais? Pois é, na verdade, os pretendentes à adoção, eles estão esperando. Nós já temos bastante pretendentes inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Agora, São quase 30 mil. é necessário, exatamente. O que é necessário é que pode-se saber que o perfil desses inscritos, com certeza, não é voltado a esses que estão acolhidos. E qual vai ser, então, o futuro desses acolhidos, Pois é, que é um esses número estão muito acolhidos grande? e que já estão destituídos do poder familiar. Por exemplo, um adolescente de 14 anos de idade, vai completar 15 anos. Ele nem está para chegar a 18 anos e nem tem o perfil de 8 anos de idade para ser adotado. Então, o que fazer com ele? Então, é isso que precisa. Hoje nós precisamos disso, estudar uma forma de inseri-lo novamente numa vida social. E existem muitos adolescentes nos abrigos aqui no estado, nessa faixa dos 13, 14, 15. Eles, quando completam 18 anos, eles não têm para onde ir. Aqui nós temos 42 adolescentes nessa faixa etária, entre 10 anos e 17 anos incompletos, fora os grupos de irmãos, que ainda aumenta mais o percentual desses adolescentes. E o que acontece com esses adolescentes? Com 17 anos, eles vão para onde? Quando eles completam 18 anos? Não, eles não saem do acolhimento institucional abandonados, não. Porque aí seria, novamente, um abandono. Um abandono, uma irresponsabilidade do poder público. Eles não podem, de jeito nenhum, sair do acolhimento institucional sem ter nenhuma orientação. Eles, a partir do momento que eles completam 17 anos, começam a ter uma certa orientação, um encaminhamento. E se eles desejarem, quando completarem 18 anos, irem morar só, então eles é que vão decidir, o próprio adolescente que vai decidir isso, e deverá ter realmente todo o acompanhamento da rede municipal para poder dar um aparato a ele e ele formar a vida dele. Agora, ele não sairá do acolhimento porque completou 18 anos de idade, de jeito nenhum. Isso não é motivo para que um adolescente seja retirado e colocado na sociedade, independentemente da idade dele. Da idade dele. E esse é um problema, né? Ainda mais hoje, quando se discute com tanta criminalidade, com o jovem envolvido tanto com drogas, essa questão, e ele chega, o que foi rejeitado pela família, né? E depois completa, passa 10 anos, às vezes 12 anos dentro de um abrigo e ninguém aceita, ninguém quer, e de repente chega aos 18 anos, pronto, para onde eu vou? Aqui em Pernambuco,
aqui em Recife, na comarca na segunda vara da Infância e Juventude, nós temos o projeto Mosaicos, que é bem interessante. Ele vai trabalhar uma forma de procurar alguém da família desse adolescente que não se saiba onde estava no momento da destruição do poder familiar, ou seja, devido à rapidez, que o processo de destruição familiar hoje deve ser muito rápido. Em 120 dias ele deve encerrar. E às vezes não deu tempo de ver todos os parentes, de ver realmente se os pais ou mãe, se os pais já têm possibilidade de voltar. E nós já tivemos casos de adolescentes que retornaram à família. Semana passada, eu posso até lembrar, tive o prazer de retornar um adolescente de 16 anos que foi para Ipojuca. Porque foi descoberto que a família dele estava em Ipojuca e na época de destruição do poder familiar não se sabia onde estava. Não sabia onde estava. Augusta, eu queria que rapidamente você pudesse falar do lar do neném, do que o lar precisa, né? Quantas crianças nós temos lá, porque assim o nosso tempo vai chegando ao fim. Por favor. Primeiro, eu acho assim, você falou o que falta para haver mais adoção. Essa nossa conversa é muito importante. A mídia divulgar, esclarecer e falar bastante da maneira correta da adoção, a maneira pela justiça, pela vara da infância, não de outras maneiras. Agora, o Lar do Neném é uma ONG que existe em Recife há 35 anos. Ela não é governamental e abriga crianças de 0 a 3 anos. Elas são acolhidas lá até a situação na justiça ser concluída. E ou elas vão para adoção ou voltam para a família. A gente faz um trabalho também com a família, a gente faz o trabalho de oficinas, com psicólogo, para dar todo um apoio àquela família que a criança vai voltar, quando a criança chegar, ela está mais adaptada para receber aquela família. Precisamos da sociedade, contamos com a ajuda financeira, nosso custo é muito alto, nós somos uma casa que abriga. Com um telefone para que quem quiser ajudar aí o Lar do Neném? Ele vai colocar na tela, ele vai colocar, mas a perda da cabeça. Mas a gente vai estar aqui no rodapé o número do telefone. Quem quiser conhecer mais, poder ajudar essas crianças que estão lá, algumas são para adoção, outras não, né? É só entrar em contato. Gente, o Ponto de Vista termina aqui, mas sábado que vem tem mais, você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido no programa. Nossos contatos, facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, excelente domingo e até o próximo fim de semana.